CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h05, segunda-feira está começando o CBN Esportes, hoje 29 de abril de 2024. Rapaz, uma segunda-feira de ressaca pro esporte de Campinas, hein? Tá louco, não salvou um. Vôlei Renata, Ponte Preta, Guarani, Deus do céu, que atropelamento no fim de semana, começar de sexta-feira com o Bugrão, passando pelo vôlei e terminando com a macaca ontem à noite. Mas vamos lá, não tem jeito, vamos recomeçar. Olha o Cruzeiro aí, segunda-feira, hoje tem tudo para marcar a história do Cruzeiro Esporte Clube. A expectativa é que o anúncio da conclusão do negócio entre Ronaldo e o empresário Pedro Lourenço seja realizado, iniciando uma nova era no clube. O Ronaldo vendendo a SAF, os dois não estiveram no jogo do Cruzeiro contra o Vitória, e o avanço das negociações foi realizado fora de Belo Horizonte. Antônio Lupe, bom dia, boa segunda-feira, boa semana pra você. E a Ponte Preta lá na Serrinha, Lupe? Ai, Carlão, bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes, uma excelente semana para todo mundo. A Ponte perdeu por 3-0 para o Goiás, jogando no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha. Detalhe, a Ponte poderia ter começado o jogo marcando um gol, só que ele mesmo, perdeu um pênalti. Tadeu defendeu, depois foi substituído e a macaca sofreu a primeira derrota na Série B. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o pênalti perdido com o Gé e também a derrota para o Goiás. Olha a situação preocupante, principalmente no desempenho na segunda etapa. Macaca, 3-0, agora vai ter que buscar a recuperação em casa diante do Amazonas na outra segunda-feira, dia 6, no Moisés Lucarelli. Olha a despedida aí, Thiago Silva não jogará mais no Chelsea a partir de junho. O zagueiro brasileiro se emocionou ao se despedir da equipe inglesa em vídeo divulgado na manhã de hoje. Em alguns momentos do vídeo ele afirma que pretende voltar no futuro para exercer outra função. Thiago Silva tem 39 anos e desperta o interesse do Fluminense. Vamos para São Paulo, aliás, hoje tem clássico, hoje tem choque rei no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. O Corinthians venceu, o Santos também venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Leonardo Dai. O Corinthians conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, logo aplicando um 3-0 no Fluminense na Neoquímica Arena. O garoto Wesley marcou 2 belos gols e foi o destaque da partida. Nesta segunda-feira, São Paulo e Palmeiras encerram a 4ª rodada do Brasileirão no clássico que será disputado às 8 horas da noite no Morumbis. Já o Santos tem exatamente 7 dias para livrar o centroavante Julio Furch de suas dores musculares antes do próximo jogo pela Série B, na próxima segunda-feira contra o Guarani. Pelo Brasileirão Feminino, o Corinthians fez 5-0 justamente no Fluminense. A Ferroviária venceu o Palmeiras por 2-1, mesmo placar da vitória do São Paulo sobre o Bragantino. Flamengo e Santos encerram a rodada nesta segunda-feira às 3 da tarde. Aí o noticiário dos clubes da capital paulista. Tênis, Bia Haddad deu mais um passo na chave feminina de simples do Madrid Open. Hoje, a brasileira manteve a invencibilidade diante de Maria Sakkari, que venceu a grega com um duplo 6-4 em 1 hora e 49 minutos de jogo. Foi a 4ª vitória da número 14 do mundo. Antônio Lupe, o Guarani, hein? Despencou o caminhão de melancia lá no Bugrão, sexta-feira perdeu para a Chapecoense, treinador foi mandado embora. Este Bugrão versão Série B, toma cuidado, Guarani, Lupe. Final de semana foi agitado lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Na sexta-noite, derrota com 1 a mais durante 100 minutos. Derrota para a Chapecoense por 1-0. Reclamação da diretoria por parte da arbitragem, que anulou um gol. Opinião minha, tá? Legal do Guarani,
que acabou com a derrota do Bugre jogando em casa. No sábado, o anúncio da demissão do técnico Claudinei Oliveira. E a semana começa com o Guarani procurando um novo treinador. Alguns nomes estão sendo cogitados, estão sendo analisados pela diretoria do Guarani. Entre eles, o de Barroca e Luiz Ricardo. Daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre as negociações da diretoria em busca de um novo treinador e vamos falar mais sobre a derrota para a Chape. Estamos entrando no mês de maio e o Guarani vai para o terceiro profissional. Já dizia Caetano Veloso. Vamos aguardar porque temos muitos assuntos. Né? 40 dias para trabalhar com o treinador. Nossa, mãe. Deus do céu, quanta coisa horrorosa no Guarani neste 2024. Já dizia Caetano, alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial, lá pelos lados do Brinco de Ouro da Princesa. A NBA conheceu o primeiro classificado nos playoffs de 2024 ontem. No jogo mais equilibrado da série, o Minnesota Timberwolves voltou a vencer o Phoenix Suns fora de casa por 122-116 e varreu o time do astro Kevin Durant por 4-0 no agregado, garantindo uma vaga na semifinal da Conferência Oeste. Fábio Scheib, bom dia, uma boa semana para você. Boa segunda-feira, hein, Fabião? Que ela possa terminar de uma maneira feliz, alegre, retumbante para o amigo. Mas vamos falar do Rio Branco de Americana, o Tigrão. A torcida invadiu o Zezinho Magalhães e o Rio Branco trouxe o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista. Fabião, bom dia, boa semana. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Por um lado, Campinas está triste com os esportes. A vizinha americana está feliz. O Rio Branco conseguiu ontem acesso na Série A3 do Paulista ao vencer o 15 de Jaú fora de casa por 3-0 lá no Zezinho Magalhães. O Tigre volta à Série A3 do Paulista após 6 anos. Além do Rio Branco, a Francana também assegurou vaga. Em casa, o time de Franca segurou o empate por 0-0 diante do SCA Brasil e também subiu. Agora, Rio Branco e Francana disputam em 2 jogos de ida e volta a decisão da Série A4 do Paulista, viu, Carlão? Ah, que delícia, hein? 2 tradições do futebol do interior. É claro que para nós a presença do Rio Branco na Série A3 é muito importante. Ainda não é o lugar do Tigre. O Tigre é clube de Série A1 de Campeonato Paulista por tantos serviços prestados ao futebol brasileiro. Mas tá aí, é um recomeço e que o Rio Branco seja feliz nestes duelos contra a Francana. E você pode participar do nosso CBN Esportes através do WhatsApp, o 19 99186 9079. 9186-9070 e pelos nossos canais de comunicação, pelo YouTube /CBN Campinas, você pode acompanhar e nos ajude a fazer o programa desta segundona, 29 de abril de 2024. O CBN Esportes é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, cabeça inchada, levou uma taca ontem lá na Serrinha para o Goiás 3-0. E o homem dos streamings é Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, o intervalo é muito rápido e na volta tudo sobre o final de semana esportivo. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
11 horas 15 minutos, Thaís Azevedo, segunda-feira, tem um feriadinho aí no meio de semana, né, na quarta-feira. E aí, ruas, avenidas de Campinas, neste princípio de semana, reta final do mês de abril. Thaís, bom dia! Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe. Nossa, já é final de abril, não tinha nem reparado nisso. Bom, mas vamos lá. Quem segue ali pela Avenida Senador Saraiva, Carlão? Trânsito bastante complicado por lá, carregado desde a Rua Jorge Miranda até a Avenida Campos Sales, pela pista da direita e pela pista da esquerda, na chegada ali ao viaduto Miguel Vicente Cury. Quem segue pela Avenida Campos Sales reduz a velocidade somente na saída do túnel Joá Penteado, no restante da via, trânsito fluindo bem. A Avenida Moraes Salles tem boa movimentação, sentido Nova Campinas. No sentido centro, a lentidão na saída ali do viaduto Laurão. Quem segue pela Rua Irmã Serafina, trânsito livre pelas duas pistas. Já a Avenida Anchieta tem lentidão pela pista da esquerda, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Dona Libânia. Pela pista da direita, são boas as condições. Carlão. Obrigado, Thaís. Boa semana e você retorna na programação CBN. Você é aquele motorista que não vê a hora de trocar de carro? Financie seu próximo veículo com quem mais entende do assunto. Acesse bv.com.br. Sujeito à análise. Consulte condições. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Não deu pro vôlei Renata na decisão da Superliga ontem contra o SESI Bauru. Derrota por 3-0 e o SESI com uma manhã/tarde inspirada, mais uma vez, do Darlan, um dos principais nomes do vôlei brasileiro. Ele que ajudou a equipe do SESI a conquistar o bicampeonato da Superliga Masculina. Campinas ficou com a segunda colocação, com o vice-campeonato. Quem acompanhou o jogo de pertinho, direto do ginásio Geraldão em Recife, foi o repórter Rodrigo Castro, que traz agora detalhes da partida. Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Falando diretamente aqui do Recife, final da Superliga Masculina, e não deu para Campinas. O time acabou perdendo para Bauru, que foi campeão da competição. Passe na mão do Thiaguinho para a entrada da Lô! Tinha que ser com ele! O jogo terminou em 3-0 para o time de Bauru. Um jogo que Campinas praticamente não entrou na partida, porque errou bastante. No primeiro set, Campinas chegou a estar perdendo a parcial por 10 pontos de diferença. No segundo, a equipe campineira até chegou a melhorar um pouquinho, mas estava difícil de segurar os ataques do oposto Darlan, que além de tudo estava jogando com praticamente o ginásio todo a seu favor. Ele que também joga pela seleção brasileira, então tinha muita torcida a favor do Darlan. O oposto, inclusive, foi eleito o melhor jogador do campeonato. No terceiro set, Campinas não conseguiu resistir. Vamos ouvir então um pouquinho do técnico Horácio Dileu, o que ele disse a respeito dessa final. Eles sacaram bem, tiveram porcentagem muito alto de saída de transição e nós hoje um fundamento que víamos fazendo uma diferença, que era o saque, hoje não conseguimos sacar. É isso, o time já está em Campinas, a equipe deve ser reformulada para a próxima temporada que começa em agosto. Um grande abraço. Obrigado ao Rodrigo Castro. Essa reformulação a gente vai falar muito aqui na hora do vôlei, no decorrer aí da semana, até a disputa do Campeonato Paulista, que acontece no segundo semestre, mas a gente precisa valorizar essa conquista. Não sei se o Carlão quer falar algo, porque infelizmente no Brasil a gente não valoriza tanto, né, o segundo lugar. O segundo lugar é tratado como algo ruim ou algo que não foi bom. É claro, perdeu o título, mas Campinas classificou no último ato ali da primeira fase, ao vencer 2 sets e perdeu para o Minas, só que nos playoffs a chave mudou. Eliminou o Cruzeiro, que era o candidatíssimo ao título, eliminou o Guarulhos, que tinha eliminado o Campinas da Copa Brasil, atual campeão paulista, só que não conseguiu. Aí no jogo único, que particularmente eu não gosto, Campinas perdeu para o SESI Bauru o título da Superliga
vai para a cidade de Bauru, Carlão. É verdade, Lupe, eu concordo com você. Eu acho que o crescimento de Campinas, né, na fase derradeira, na fase dos playoffs, tem que ser valorizado. Derrotar o Cruzeiro 2 vezes na casa do Cruzeiro não é para qualquer um. Isso havia acontecido apenas uma vez, né, com o time de Itapetininga, e o time de Campinas fez história. Contra Guarulhos, ainda naquela coisa da confiança, após eliminar o Cruzeiro, Campinas venceu com autoridade e ontem não jogou, né? Ontem não jogou bem, mas isso não desvaloriza de jeito nenhum a campanha. Uma primeira fase complicada, mas depois um playoff de crescimento, um playoff de muita qualidade. E faltou pouco para Campinas consolidar o título, mas eu vejo como o vôlei campineiro sai fortalecido desta Superliga 2023-2024. É como diz o técnico Hélio dos Anjos, vida que segue, feliz. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. horas 21 minutos é o CBN Esportes desta segunda-feira, 29 de abril. Você participa conosco não só pelo WhatsApp, mas pelo YouTube também, /CBN Campinas, o Zap 19 99186 9070. Tem gente boa aniversariando hoje, Antônio Lupe. O pai do Daniel Lovinho. Grande Dani Lovinho. João Lucas Dionísio, nosso companheiro de profissão, hoje completa mais um ano de vida, tá sintonizado aqui, Boa, ó. João. Mandou a tela do aplicativo, tá no aplicativo, que hein? Show, bacana. Boa, João, parabéns, felicidades e muito sucesso e saúde pra você e toda a família. João Lucas Dionísio hoje completa mais um ano. Mais uma primavera, um abraço pro João, gente boa demais. Tá meio ali, cabeça inchada, mas faz parte, João. Já estamos acostumados com isso, não tem isso jeito. aí. Bora lá. Bom dia! Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu grande amigo. Sabe quem que tá falando da gente, Carlos? Quem? JP de Moraes. Bom dia, amigos da CBN. Que final de semana tenebroso para Campinas. 3-0. 3-0. Eu não entendi esse outro aqui. 3-0, 3-0 e 1-0? Ele colocou 11-10. 11-10? Deve ter sido 1-0, acho que ele digitou errado, né? Não sei. Foi 7-0, né? 3-0 Goiás, 3-0 SESI e 1-0 Chapecoense. 7-0. Será que 11-10 é em relação ao jogador expulso da Chape no começo do jogo? Pode ser, 11-10, é verdade. Boa, Fábio Scheib decifrando códigos. Boa. Quem mandou mensagem pra gente também foi o bom dia, meus queridos da CBN, final do telefone 8611, é o Adilson Júnior. Entra ano e sai ano, começa campeonato, termina campeonato e a Ponte Preta continua a mesma lástima. Acredito que essa temporada vai ser mais do mesmo, brigar pra não cair. O que vocês acham? É o Adilson Júnior que mandou mensagem. Eu estou com o Adilson, eu acho que a Ponte vai brigar na parte ali, meio de tabela pra baixo. Creio que não vai sofrer como sofreu no ano passado, até a última rodada, mas o torcedor vai ter que se preparar. Eu acho que hoje, Lupe, isso vale um debate, não é agora que nós vamos discutir. Mas infelizmente Campinas, aí eu coloco o Guarani também, Ponte Preta e Guarani estão muito atrás das equipes da Série B. Infelizmente, com dor no coração, a Série B hoje, para bugrinos e pontepretanos, ela se tornou um luxo. Quem diria, né? Quem diria? Antigamente a gente entrava para subir. E hoje não. Hoje é se contentar em permanecer. O Carlão Fernandes mandou mensagem, um abraço, rapaziada competente, comprometida com a informação e o jornalismo sério. Ele mandou aqui, foi só trocar o Cássio que o Corinthians começou a fazer gols. O Cássio prendia muito a bola na zona ofensiva e não ajudava na marcação do meio campo. Foi bem, gostei da ironia. Foi legal. Foi bem, gostei. Criativo, né? Criativo, boa. Bom dia, pessoal da CBN. Esse Darlan é infernal. Tá, é o novo Hendrick do vôlei. Até parece fisicamente com ele. Abraço a todos. Quem mandou a mensagem pra gente aqui foi o Jardel.
final do telefone 8202. Cara, e a todo instante, né, nos pedidos de tempo do Dileu, ele sempre reforçava a marcação no Darlan, mas não dava, cara. Ele tava imparável. Eu acho que ele foi encaixotado uma vez só. Não sei se foi no segundo ou no terceiro set que ele parou no bloqueio. As demais ele virou todas. Bom dia, pessoal. Quem é o Gé na fila do pão? Está desrespeitando a ponte. Merece ficar no banco de reservas até o fim do contrato. É o Ricardo AAPP de Paulínia, mandando mensagem pra gente. Bom dia, amigos da CBN. É o Lucas aqui de Sumaré. Na minha opinião, ficou insustentável a situação do Gé na ponte. Fico imaginando o próximo jogo em casa contra o Amazonas, o quanto a torcida irá criticar ele. E com razão, devido aos últimos acontecimentos. Já nós vamos falar da ponte. Eu não recrimino o Gé pelo pênalti. Primeiro que eu não colocaria o Gé pra bater. Eu acho que ele hoje eu não vejo o Gé com qualidade para assumir esta responsabilidade. Mas foi lá, bateu e errou. Acontece. Eu não recrimino o Gé pelo pênalti desperdiçado. Agora, a entrada destemperada no Tadeu foi um absurdo. Aquilo sim é passivo de punição, de puxão de orelha. Tanto é que ele foi substituído com 27 minutos do primeiro tempo. Mas já a gente discute um pouquinho mais acerca da Ponte Preta. Ô Fábio Scheibe, deixa eu falar dos paulistas na Série B, tirando os nossos aqui. Ituano 0, Operário 2. Sua SAF lá tá ruim, hein, Fabião? Vamos colocar mais dinheiro lá no Ituano, hein? Paysandu 1, Botafogo de Ribeirão 1. América Mineiro 2, Novo Horizontino 0. E hoje tem o Mirassol às 7h30. Os paulistas, tirando o Santos, que é uma situação diferente, mas os paulistas estão mal na Série B, hein, Fabião? Exatamente, começo muito ruim dos times paulistas, né? Inclusive o Mirassol e o Novo Horizontino, que na Série B do ano passado fizeram boas campanhas também. O Mirassol ainda joga nessa rodada, né? Mas perdeu o primeiro jogo. Os times paulistas não estão fazendo um bom começo de campeonato e tem que se preocupar, sim, principalmente nossos times aqui, né? Incluindo a região de Itu. Aqui o Ituano, parece que o Campeonato Paulista ainda vive no Ituano. A Série B é uma extensão do Campeonato Paulista, onde o Ituano foi rebaixado no Paulistão, né? Que coisa, hein? Coisa feia, coisa horrorosa o Ituano, hein? Rebaixado no Paulista, uma péssima campanha até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. 11h27, vamos para a Selva de Pedra com Leonardo Dai, com notícias do Clássico, Choque Rei hoje às 8h lá no Morumbis, a vitória do Santos na ressacada sobre o Avaí, e a vitória do Corinthians com autoridade, com golaços, 3-0 sobre o Fluminense. Léo Dai! O Corinthians encerrou uma sequência de maus resultados com uma vitória por 3-0 sobre o Fluminense neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. O garoto Wesley, de 19 anos, foi o destaque do jogo com 2 belos gols no primeiro tempo. O Timão estava a 455 minutos sem balançar as redes. No segundo tempo, o zagueiro Kaká fechou o placar e assegurou a primeira vitória alvinegra no Brasileirão. O goleiro Cássio ficou no banco de reservas e deu lugar a Carlos Miguel depois de admitir, no meio de semana, dificuldades para lidar com o nível das cobranças que tem recebido. Após o jogo, o técnico Antônio Oliveira também desabafou. A única coisa que as pessoas querem é que nós, no final do jogo, tenhamos mais um gol com o adversário. Se nós não tivermos isso, é notícia que nunca mais acaba. Deste lado, estão pessoas que têm sentimentos, que têm emoções e que merecem respeito. E que tudo impacta, até na saúde mental das pessoas. Nesta segunda-feira, o clássico São Paulo e Palmeiras vai encerrar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro no Morumbis a partir das 8h da noite. Os times devem manter as bases das equipes que jogaram no meio de semana pela Libertadores. No Palmeiras, ninguém falou na véspera do jogo. No São Paulo, o atacante André Silva se mostrou confiante em repetir as boas atuações dos últimos jogos. É muito bom começar, às vezes, da maneira que eu comecei. Claro que eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu quero sempre mais, eu sou um cara muito ambicioso. Então eu estou muito feliz com aquilo que eu posso ajudar a equipe e espero poder contribuir ainda mais. Enquanto isso, o Santos ainda terá pela frente exatamente uma semana antes do próximo jogo pela Série B, na segunda-feira da semana que vem contra o Guarani. A prioridade até lá
será livrar definitivamente o atacante Julio Furt das dores no pubis. Pela 7ª rodada do Brasileirão Feminino, o líder Corinthians venceu justamente o Fluminense por 5-0. O São Paulo subiu para terceiro ao fazer 2-1 no Bragantino. E a Ferroviária, nova vice-líder, bateu o Palmeiras, que está em quinto, também por 2-1. Nesta segunda, Flamengo e Santos encerram a rodada às 3 da tarde, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. De São Paulo, Leonardo Dai. 11h30, temos aí um tempinho. Fábio Charb, antes do repórter CBN, o Choque Rei, hein? Hoje às 8 da noite, lá no Morumbi, duelo bacana, hein? As duas equipes com vitórias na última semana de Copa Libertadores. O Verdão deve ir com mudanças, o São Paulo deve manter o mesmo time que venceu o Barcelona lá em Guayaquil. Bastidores quentes, né, nos últimos confrontos entre São Paulo e Palmeiras, que tinham se aproximado recentemente, mas voltaram a ficar em situação de rusgas, né, de brigas também, principalmente por negociações frustradas, por outros desmandos também das diretorias. Hoje um jogo importante para os dois times que estão lá embaixo, né, nessa tabela do Brasileiro, apenas o início, mas os dois times vêm de resultados ruins, né, nas primeiras rodadas, somente na terceira conseguiram. O São Paulo conseguiu uma vitória, o Palmeiras um empate, né? E o São Paulo deve manter aquele esquema com 4 jogadores na frente, que o Zubeldia escalou no Equador, com o Rafinha, né? O próprio Luciano, o Caleri e o André Silva. E o Palmeiras deve ter mudanças. O Veiga não sabe se joga, o Zé Rafael volta para a equipe, ainda não sabe se titular ou não. Pode ter o Flaco Lopes na frente. Inclusive, o Flaco Lopes deu uma declaração muito legal esses dias, né? Dizendo que o técnico do São Paulo, agora Luiz Zubeldia, foi o primeiro treinador dele no Lanús, foi ele que deu a oportunidade de estrear como profissional e agradeceu bastante. Vai ser um encontro muito legal dos dois argentinos. Beleza, Fábio Charb, 11h32, já Corinthians é o repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de abril de 2024. A mensagem de texto usada para tentar roubar dados de servidores com acesso ao sistema de pagamentos da União partiu de um número que já aplica golpes parecidos relacionados ao Pix, ao Bolsa Família e a empréstimos bancários. Mais de 15 milhões de reais foram desviados do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal numa onda de ataques entre março e abril. Usuários do recurso receberam a mensagem fraudulenta no último dia 8, com um link falso para a mudança de senha. O álcool líquido 70% fica à disposição nas prateleiras de mercados e farmácias somente até amanhã. Uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária havia autorizado a venda do produto até 31 de dezembro do ano passado, mas a iniciativa foi estendida para acabar com os estoques. De forma emergencial, a Anvisa permitiu a comercialização do item no começo da pandemia para ajudar a reduzir a propagação do coronavírus. A confiança do comércio brasileiro atingiu neste mês o nível mais alto desde setembro de 2022. O indicador apurado pela Fundação Getúlio Vargas subiu 5,1 pontos na comparação com março e atingiu 95,5. No período, 5 dos 6 principais segmentos pesquisados avançaram. Na avaliação da FGV, o aumento do rendimento da população e da confiança dos consumidores gera otimismo no setor, apesar de o cenário para uma recuperação sustentada nos próximos meses permanecer incerto. O ministro britânico das Relações Exteriores, David Cameron, afirmou que o plano proposto ao grupo terrorista Hamas inclui um cessar-fogo de 40 dias em Gaza. Ele também disse que o acordo oferece a possibilidade de trocar prisioneiros palestinos pelos reféns mantidos pela facção fundamentalista. Cameron participa do Fórum Econômico Mundial em Riad, na Arábia Saudita. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h35, só complementando o noticiário dos grandes clubes de São Paulo. Antônio Lupe, que vitória do Coringão, hein? 3-0 com 2 golaços do menino Wesley. Bom jogador, né? O Wesley é um jogador criado, né, nas categorias de base do Corinthians e ontem, uma tarde iluminada, fez 2 golaços, né? Mas o segundo, o Felipe Melo, até agora está derrapando pelas ruas e avenidas de São Paulo, procurando o menino Wesley, que já está em casa, aproveitando o final de semana, desfrutando de uma boa atuação que teve. E o Felipe Melo lá, derrapando. Uma hora dessa, essa segunda informação que recebi, ele estava ali na como é que chama ali perto do estado do Corinthians? Radial Leste. Estava terminando a Radial Leste. Mas em breve alguém deve resgatá-lo. Mas foi um golaço, foi um jogo bom. Essa situação do Cássio, né, que o ouvinte mandou, o Cássio ele disparou no jogo contra a equipe do Argentino Júnior, né, a derrota, e acabou ficando no banco. O grande companheiro aqui da casa, né, o Vini Bueno, que estava na transmissão, perguntou e o Antônio Oliveira não gostou da pergunta, mas era uma pergunta pertinente, claro, porque o jogo passa pela ausência do Cássio na meta, mas o Carlos Miguel, que é um goleiro que tem aí a expectativa altíssima do torcedor corintiano, eu acho que assim, ainda bem que venceu, porque o assunto, em caso de derrota ou empate, só seria a ausência do Cássio do time titular. Venceu, Corinthians conquista a primeira vitória no Brasileirão e méritos ao Wesley, que até recusou propostas da Europa, mas em breve deve ser o destino do jogador. Ah, golaço de gente grande, hein? 19 Carlão, anos, que golaço, Fábio Scheibe. Inclusive, vale destacar a postura do Cássio, né? Um cara que ganhou tudo pelo Corinthians, né? Que tem muita costas quentes aí, né? Também ganhando tudo. É um ídolo da torcida do corintiana. Ficou no banco ontem, incentivou os jogadores. Ao final do jogo teve o nome gritado pela torcida também. É um cara que mostra muita postura profissional também, né? Podia muito bem ter ficado em casa, inventado uma dor, alguma coisa aí, não ter ficado no banco de reservas. Ele tem moral para isso, mas acabou aceitando o banco e ficando muito bem. Foi uma postura muito correta e coerente do arqueiro corintiano. É o gigante Cássio, que é ícone, né, da história do Corinthians, talvez um dos grandes atletas da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, embora não esteja passando por um bom momento. Nada vai apagar o que o Cássio fez com a camisa 12 do Timão. 11h37, vamos resolver os nossos... Dá uma passadinha aí, Lupe, a galera participando conosco, o WhatsApp, o 991869070, para aí sim a gente começar a discutir os problemas das nossas equipes. O Guarani na sexta-feira contra a Chapecoense, o futuro do Bugre, e a Ponte Preta ontem 3-0 para o Goiás, e esse futuro da macaca aí também, Lupercio. Olha só que mensagem legal aqui do nosso grande amigo Ademir Pazetti, final do telefone 0082. Bom dia, que a seriedade, o profissionalismo do vôlei Renata sirva de exemplo, né, para Guarani e Ponte, que na opinião dele, vexames. A rodada não foi nada boa, né? O Cris Salvione mandou mensagem: bom dia, Carlão, Lupe, Fábio junto e Charonal. Foi só tirar o Cássio, tirou 99,99 da nhaca do nosso Corinthians, Carlão. Próximo compromisso da Ponte contra o Amazonas é um jogo para se recuperar ou afundar de vez, porque vou falar que o time horrível do Amazonas na última rodada. O Amazonas ganhou ou perdeu? Eu não acompanhei. Amazonas, deixa eu pegar. Empatou com o CRB, 0-0. É isso aí. É o próximo compromisso da Ponte na segunda-feira no estádio Moisés Lucarelli. Segunda-feira que vem. Falta uma semana de preparação. Ponte Preta e Guarani. O Guarani na Vila Belmiro contra o Santos e a Ponte recebendo o Amazonas no estádio Moisés Lucarelli. Bom dia, vai Corinthians! Felipe Melo deveria ser banido do futebol. Sujeito maldoso, sem respeito aos colegas de trabalho. Pô, ele deu uma... Veio se achando o pitbull. Ele deu uma... E voltou como um outro cachorro. Sei lá, um trançapé lá no bidon, né, na hora do gol do Corinthians. Desnecessário, Felipe Melo. 11h39, vamos lá, Lupe, vamos pela ordem cronológica dos acontecimentos. Sexta-feira, Guarani e Chapecoense, o Bugre praticamente entrou em campo com um jogador a mais diante do time catarinense, mas não deu certo, a Chapecoense foi uma vez pro gol do Guarani e fez o gol que sacramentou a vitória, levou os 3 pontos lá para Arena Condá e depois muita coisa aconteceu, incluindo demissão de treinador. Vamos colocar a situação
na ordem cronológica. Sexta-feira, 9 horas da noite, o Guarani recebeu a Chapecoense no estádio Brinco de Ouro da Princesa e poderia ter conquistado um bom resultado, porque a Chape ficou com um homem a menos aos 4 minutos do primeiro tempo. O Cabela fez a conta, né? Mais de 100 minutos o Guarani jogou com um homem a mais. Logo após a expulsão, a Chapecoense abriu o placar, fez 1-0 numa jogada de bola parada e depois só deu o Guarani. O Guarani massacrou a Chapecoense, mas não conseguiu chegar ao gol do Cavicchioli, que foi um dos personagens da partida, defesas importantes, mas também precisamos destacar que o ataque do Guarani, olha, situação terrível. O Ayrton perdeu um gol praticamente sozinho ao lado da trave. E depois perdeu uma cabeçada também sozinho depois de um cruzamento. No último lance do jogo, o Gustavo França mandou um chute de longe, a bola resvalou no jogador da Chapecoense e foi pro gol. Mas na visão da arbitragem, o Caio Dantas, que estava 0,05 milímetros à frente do marcador, teria interferido no lance na visão do goleiro e anulou o gol que seria de empate do Guarani. Final do jogo, 1-0 Chape, e depois da partida, no pós-jogo, nós não tivemos a entrevista coletiva do técnico Claudinei Oliveira, e sim um pronunciamento do presidente André Marconato a respeito da arbitragem do jogo. A gente não pode aceitar esse tipo de arbitragem com o Guarani, isso já vem ocorrendo há tempos. É uma arbitragem sem critério, arbitragem despreparada. O primeiro jogo nosso foi um árbitro que apitou um jogo da Série D. Esse árbitro, acho que apitou um jogo só da Série C. Não teve o mesmo critério para marcar o pênalti e o impedimento que ele deu. Então é um absurdo o que estão fazendo com o Guarani. A gente trabalha o ano inteiro com uma responsabilidade imensa para que isso ocorra. Então, eu não vou deixar ninguém se pronunciar, nós não vamos abrir a perguntas hoje, talvez durante a semana a gente converse com a imprensa, mas é um absurdo o que aconteceu aqui hoje. A falta de critério, a falta de responsabilidade com a equipe, com os jogadores, com os profissionais da casa, que trabalhamos sério aqui há 45 dias numa pré-temporada para que isso aconteça. Então, assim, não dá, é repugnante isso. Isso não vai mais acontecer aqui no Guarani, nós não vamos mais aceitar. Isso aí vem ocorrendo há tempos aqui com o Guarani e isso nós não vamos aceitar. Não, a torcida está certa, nós não jogamos um bom futebol, não, mas a gente também não pode ser omisso aqui com as coisas que acontecem de arbitragem. A gente sabe que a gente errou, não estamos justificando o erro, não. É que ninguém vai correr dos problemas. Mas o que aconteceu não pode acontecer, o empate já nos ajudava, não foi um primor de jogo, mas isso não pode ocorrer e não vai acontecer mais no Guarani. Tem que vir árbitro preparado e respeitar a camisa do Guarani e a tradição do Guarani. E teve um detalhe, né? Ele citou o pênalti, que aconteceu ainda no primeiro tempo, o árbitro de vídeo, o árbitro de campo marcou o pênalti, mas o VAR solicitou a revisão e depois o pênalti ele foi cancelado também em cima do Caio Dantas. Isso tudo aconteceu no sábado, na sexta. Quase sábado, né? Porque já tinha quase passado da meia-noite. E aí no sábado à tarde, o Guarani comunicou a saída do técnico Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira não é mais o treinador do Guarani. E no final de semana a diretoria já começou a trabalhar em busca de um substituto. Alguns nomes já são comentados nos bastidores do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eduardo Barroca, que também foi demitido após a derrota para o Santos na segunda rodada do comando do Avaí. Gilson Kleina, que trabalhou recentemente no Azures, lá do Paraná. Também estão sendo debatidos, né, os nomes do Zé Ricardo, que estava no Goiás. Igor Magalhães, que é um profissional que tem um sucesso, né? Ele foi jogador do Vila, treinou o Vila Nova em alguns momentos. Ano passado, ele substituiu o próprio Claudinei Oliveira, que foi demitido do Vila Nova e depois não conseguiu acesso. É um técnico jovem ainda. Conheço o Igor, quando eu estive em Goiânia, ele era o técnico do Vila na Série B de 2022 e aí depois acabou demitido. Lisca também é um outro nome que está na pauta, ou seja, todos os treinadores que estão no mercado à disposição, o Guarani deve aí buscar informações. Lembrando, o Guarani ficou
45 dias, como foi destacado pelo Marconato, em pré-temporada após o Campeonato Paulista com Claudinei Oliveira. Nos 2 primeiros jogos, o Bugre não conseguiu as vitórias, perdeu o primeiro jogo para o Vila e o segundo para a Chapecoense, e acabou sobrando aí para o Claudinei, que colocou em prática toda a questão tática, a questão de estratégia de jogo que não deu certo. E agora, como você disse na abertura do programa, o Guarani vai para o 3º profissional na temporada 2024. Lupe, isso mostra a desorganização, a bagunça que virou o Guarani neste 2024. Está se tornando uma avalanche de problemas, a começar lá em janeiro, às vésperas do jogo contra o Corinthians, em que a diretoria demorou para tomar um posicionamento com relação a Regis e Humberto Lousa. Começa o campeonato e o resto todo mundo sabe o que aconteceu. Vale um debate aqui para explicar a situação do Guarani, mas eu acho que a diretoria tem muito a ver com esse time fraco, com esse time que corre risco, sim, de rebaixamento, e que se não houver não só mudança de treinador, na qual também eu não concordo, porque demonstra falta de convicção em virtude destes 40 dias que o Claudinei teve à frente da equipe, mas se não houver uma mudança importante, até dentro do elenco, o Guarani corre seríssimo risco de rebaixamento. Eu vi sexta-feira um time sem personalidade, um time sem criatividade, um time sem ideias de jogo, vivendo apenas de chutes de longa distância e cruzamentos para o Caio Dantas tentar cabecear. Mas ao longo da semana nós vamos discutir muito acerca do Guarani, que está dando muito trabalho. E outra, hein? Diretoria tem que assumir contratações equivocadas, hein? Jogadores muito abaixo da camisa do Guarani. A não ser que aconteça, assim, uma mudança drástica, mas são jogadores de um nível questionável, para não dizer outra coisa. Lupe, para falar do jogo, a expulsão justa, né? Até na hora do jogo, eu senti, assim, talvez um excesso do árbitro, mas hoje também nós brincamos de VAR ali na redação e realmente a entrada do JP Galvão foi muito acima do tom e ele mereceu o cartão vermelho. Pênalti, da onde eu estava na cabine, eu achei pênalti, porém você estava ali na beira de frente para o lance, e depois aqui a gente analisando, dando uma de VAR também, concordo com você, acho que não foi pênalti, embora um lance que pode gerar aí outra interpretação. Agora o impedimento, um escândalo, né? A arbitragem do seu Marco Souza do Tocantins, amparada pelo VAR também aqui. Cadê o VAR? O Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Não se pode dar um impedimento de quanto? Gostei da sua medida. 0,04. Cara, absurdo. Absurdo. No meu tempo, a dúvida era pró-ataque, era pró-gol. E agora não. Esse tal de VAR, ele interfere em lances assim, absurdos. Eu acho que de todo esse combo de bobagem que aconteceu no jogo entre Guarani e Chapecoense, este gol anulado foi um absurdo. Mesmo o Guarani tendo jogado muito mal, muito abaixo, o gol poderia ser validado e o Guarani estaria com 1 ponto hoje no Campeonato Brasileiro da Série B. E a argumentação é que o Caio Dantas, que estava 0,004 centímetros ou milímetros, aí a unidade de medida fica a seu critério. Talvez a menor. A menor, exatamente. Teria interferido no lance. Cara, foi um chute fortíssimo do Gustavo França de fora da área. A bola bate na cabeça do jogador da Chapecoense. Cara, a área é confusão. Você tá ali toda hora trombando com o zagueiro. E aí bate, e aí a bola vai cair do outro lado do Matheus Cavicoli. Ou seja, se tivesse 2 goleiros, não pegaria a bola. E outra, só quando passa uma linha, traça outra, quer dizer, já significa que tem dúvida. Dúvida, gente, coisa de milímetro, centímetro, cabelo, unha, gol, sabe? Foi um absurdo realmente o que aconteceu. O VAR, o pessoal que opera o VAR, ele quer ser mais importante que o jogo, realmente... não sei, foi terrível o que aconteceu no Brinco de Ouro, mas isso não isenta o Guarani do péssimo futebol apresentado. Se tivesse marcado o gol, aí a gente estaria falando que empatou. O empate também seria terrível pro Guarani, que jogou, repito, com um homem a mais. Agora, se me permite só um detalhe, que aconteceu algo muito chato depois do jogo. Um colega de trabalho questionou o Diogo Matheus na zona mista. A zona mista ali, só o Diogo Matheus parou pra falar, e isso a gente precisa destacar, também. Beleza? Pra dar satisfação, não é pra mim, não é pro Carlão, não é pro Fábio Scheib, não é pra emissora A, pra emissora B, pra emissora C. É pro torcedor do Guarani. E o Diogo Matheus, ele foi questionado porque nas arquibancadas o torcedor estava criticando o Claudinei Oliveira. Sim.
O torcedor estava insatisfeito com o trabalho que foi apresentado. E o alvo foi o Claudinei. E o companheiro de trabalho, o Israel, da Jovem Pan, eu vou falar aqui, não tem problema nenhum, perguntou pro Diogo Matheus. A gente percebe críticas da torcida pro Claudinei. Como é que está o ambiente dos jogadores com o Claudinei? E aí o Diogo Matheus vem acusar que a imprensa estava divulgando que o clima era ruim entre jogadores e o treinador. E aí o Vitor Freitas, do Bugricast, questionou, mas aonde você leu isso? E aí ele começou aí foi um show de horrores do senhor Diogo Matheus, capitão do Guarani, hein? Sim. Braçadeira de capitão, hein, Diogo Matheus? Capitão, hein? Ó, representa, mas na saída de campo o senhor foi muito mal. Mas muito mal mesmo. Dê nome. Quem que é o veículo? Quem que é o repórter? Quem que é o profissional? Eu sinceramente, aqui do Grupo EP, nós não falamos sequer um momento disso. Não, Ele foi questionado. Agora, falar que a imprensa inventa as coisas, aí é muito fácil. É transferência de responsabilidade. E foi o que eu disse até no final também, e em solidariedade com os parceiros, com o Israel, que é nosso amigo, com o Vitor, que é um parceiraço aqui, um parceiro meu que eu tenho, um amigo realmente que eu fiz no mundo da imprensa. Agora, a gente lê, a gente ouve, a gente assiste praticamente todos os veículos de comunicação, porque é necessário também para a nossa profissão. Cara, eu não vi em nenhum momento, seja aqui do Grupo EP ou outros companheiros também, se levantou uma polêmica em relação ao ambiente do Guarani, ao grupo do Guarani. Se houve polêmica no Guarani nesta temporada, a polêmica foi criada pela própria diretoria do Guarani, para não, né, deixa eu acalmar um pouquinho, a própria diretoria do Guarani, que não se posicionou desde o caso Regis e transformou o ambiente do Guarani num barril de pólvoras, ficando insustentável a permanência do Humberto Louser, passando pelo Claudinei Oliveira e aí demonstrando a falta de convicção, porque o cara teve 40 dias para trabalhar e num tropeço, tudo bem, jogou mal, precisa realmente de mudanças e tal, mas no primeiro tropeço já manda embora. Isso mostra que a diretoria do Guarani está... Tudo que eles fizeram de bom ano passado, estão jogando por água abaixo nesta temporada de tanta besteira que esse pessoal fez. Presidente André Marconato, o próprio CEO do Guarani, se é ou não é, se é do futebol ou não é, mas tem muito a ver com a montagem de elenco e com alguns posicionamentos da diretoria bugrina, o seu Ricardo Moisés. Então, tudo isso é de cima para baixo. Eu aposto muito nisso. Quando o gramado vai mal, tem coisa errada lá em cima. E o Guarani, neste 2024, é uma coxa de retalhos, é uma bagunça generalizada, com contratações equivocadas e com decisões errôneas que estão sendo tomadas neste 2024, Antônio Lupe. E por isso o resultado tá aí, o time com nenhum ponto ganho e correndo sério risco de rebaixamento, hein? Mesmo na segunda rodada. Próximo compromisso do Guarani, o Santos fora de casa lá na Vila Belmiro. Tá certo, 11 horas e 53 minutos, tem um intervalinho, Valmir. Agora vamos para outro problema. Agora a gente pega o carro ali, sai da Imperatriz Tereza Cristina, pega a Avenida Ayrton Senna e paramos lá na Francisco Ursar, porque lá também é só problema. Pelo amor de Deus, Ponte Preta, que coisa horrorosa ontem lá na Serrinha. O intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você.
Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. h 11h55. Antônio Lupe, Ponte Preta. Vamos falar da Macaca, que ontem jogou no estádio Ailê Pinheiro, a Serrinha, e perdeu por 3-0 para o Goiás. Os gols do Esmeraldino saíram 2 no primeiro tempo, na verdade um só no primeiro tempo, que foi o do Marcão. Depois, na segunda etapa, o Edson, aliás, lei do ex, hein? Lei do ex. Passou aqui. Edson dá boas entrevistas. Gostava dele. Eu gostava dele também. Só que as palavras o traíram. E aí ele acabou deixando o clube. E o Herculano, né, que tava parecendo uma múmia em campo, todo enfaixado, marcou o terceiro gol. Detalhe, antes de tudo isso, a Ponte teve um pênalti. O Edson derrubou o Gé dentro da área e a arbitragem pegou o pênalti a favor da Ponte Preta. O Gé bateu e perdeu. Na sequência, ele deu um carrinho totalmente desnecessário no Tadeu e o técnico João Brigatti resolveu tirar o Gé do pô. Derrota por 3-0, a Ponte poderia ter voltado melhor. Segundo tempo, mais uma vez, hein? O segundo tempo que a Ponte faz muito ruim, foi um desempenho muito mal. E detalhe, hein? Jogou com 3 zagueiros. Cabeça. Assim como já tinha acontecido lá contra o Palmeiras. Sim. Aliás, ontem parecia. Acho que se o Goiás tivesse mais qualidade, um nível Palmeiras, a Ponte voltaria para Campinas com outra goleada. Já não gostei do esquema com 3 zagueiros, né? O Brigatti acho que tentou espelhar a equipe do Goiás, que também atua com esta formação, mas eu acho que a Ponte ela tem que fechar um esquema. O esquema com 3 zagueiros, eu acho que ele tem que ser muito bem treinado, muito bem trabalhado, embora a Ponte tenha tido uma semana, né, de tempo, né, para trabalhar, de folga na tabela, mas eu realmente não gostei. Mas o Brigatti trabalhou esse esquema, ele que convive com os atletas, ele sentiu a confiança. A Ponte até o pênalti, ela teve um comportamento ok. Dentro da proposta de jogo, jogando atrás da linha da bola, tentando sair em velocidade. O Dodô foi escalado até para esse tipo de jogo. E a Ponte estava conseguindo levar a partida, sendo pressionada, é bem verdade, mas com saídas, né? Tanto é que numa escapulida do Gé, e o Edson derrubou o camisa 9 da Macaca. Aí começa